Olá pessoal, eu sou a Luana Marcelino e estou aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Betânia, de José Bonifácio. Hoje irei entrevistar o meu esposo, que é pastor desta denominação e hoje comemora o Dia do Pastor. Então vamos juntos comigo descobrir como é a vida no pastorado? Olá amor, como você está? Oi, meu amor, tô bem, e você? Bem. Que bom. Olha, pra gente começar, me conta como é que foi a sua conversão. Minha conversão. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu era adolescente, entrando na adolescência, e foi numa escola dominical, domingo de manhã, lá na primeira IPI de Marília. A professora era a Ruth, esposa do presbítero Tércio, que já faleceu. E foi ali, ela fez um apelo, perguntou quem queria entregar a vida para Jesus, e eu me levantei e entreguei minha vida para Jesus. E por que hoje é comemorado o Dia do Pastor dentro da denominação? Então, hoje é o dia do pastor presbiteriano independente, porque no dia 2 é o dia da ordenação do meu xará, do Eduardo Carlos Pereira, que é um dos fundadores da IPI. Interessante. E como foi que você descobriu o seu chamado para o pastorado? Muito bom. Bom, eu tive o meu chamado num acampamento de Páscoa. A gente se reunia com, os jovens numa chácara, e em uma dessas noites, o pastor Nasser, na época, ele perguntou quem que sentia um chamado para o pastorado, e eu fui lá na frente. Mas eu sempre fui envolvido com a igreja, principalmente já na adolescência, pregando para os adolescentes. A gente fazia reunião de oração dos adolescentes e eu pregava, sempre conversava com eles, aconselhava, andava, me preocupava já com eles. Eu já sentia que tinha algo diferente, gostava de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, eu percebia que eu lia, que eu conseguia entendê-la e conseguia explicar ela para os jovens e dar assim um sentido prático para o texto, sabe? Muito interessante isso aí. Nessa mesma perspectiva, como que eu consigo descobrir meu dom espiritual? Já que são vários. Além de ser pastor, existem missionários e entre tantos outros. São vários dons, tem dons espirituais. Os dons espirituais estão nos textos bíblicos, A gente tem que olhar lá certinho para ver. Mas basicamente, o dom ele surge após a conversão e com o seu desenvolvimento espiritual. Então, você lendo Bíblia, você tendo vida de oração, principalmente você estando na igreja, vivendo em comunhão com a igreja, porque é lá na igreja onde os dons se manifestam, Então, a pessoa que começa a se perceber ali, que cuida das pessoas, que gosta de pregar, de aconselhar, que tem uma certa liderança, uma influência, uma boa influência na vida das pessoas, Então a pessoa começa a sentir, isso aqui está parecendo que algo pastoral, e a igreja responde também. A igreja vê e fala, nossa, você parece um pastor, você age como pastor, E aí você começa a ficar esperto, e no momento oportuno Deus vai sempre vai ter sempre uma experiência onde a pessoa vai falar, eu acho que eu fui chamado. Entendeu? Entendi. Indo um pouco para os desafios da vida pastoral, qual foi o desafio ou dificuldade mais difícil que você enfrentou durante toda a sua trajetória? Bom, eu acho que o maior desafio do pastorado é exatamente você se ver como pastor. Você reconhecer o ministério em você, a capacidade do Espírito em você. Porque você está diante das pessoas, Você está diante dos problemas das pessoas, das suas angústias.
você está diante dos pecados das pessoas, as pessoas te veem como alguém que tem algo a acrescentar a elas. Se você não tem convicção, né, as tribulações, as lutas, as adversidades que vem natural, a oposição de outras pessoas, né, isso vai te deixar abalado. Então, acho que o maior desafio é esse, é você ter convicção do teu chamado, convicção que que o pastorado é algo que Deus te deu, né? Paulo tinha essa convicção, né? Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Paulo sabia o que ele queria, entendeu? Você acredita que esse abalo pode estar relacionado aos suicídios que ocorrem dos pastores, porque eles não estão preparados para as coisas que ocorrem nas vidas deles? Então, aí o suicídio já tem a ver com algo talvez um pouco diferente. Às vezes o pastor ele tem convicção do chamado dele, porém, o dia a dia do pastorado, onde você está cuidando de pessoas, exige uma certa estrutura emocional, né? Você vê, um psicólogo geralmente ele só pode atender como psicólogo se ele tiver um psicólogo atrás dele, um analista, mesma coisa, e outras profissões exigem um respaldo por trás. O pastorado nem sempre. Então muitos desses estão sozinhos, apesar de estar casado, ter esposo, ter filho, mas ele se sente sozinho, entendeu? Ele cuida. Por mais que a igreja seja amorosa, né, e cuidadosa com o pastor precisa de pastor também. E nem sempre esse procura um pastor, entendeu? Hoje na IPI, na Igreja Presbiteriana Independente, né, existe o SARA, que é uma parceria com o Instituto SARA, onde pastores cuidam de pastores por meio de mentoria. Então é uma forma da gente estar respaldado. Quando você está triste, você está angustiado, do pastor está, sei lá, numa prática de pecado, ou problema no casamento, ou problema com os filhos, ele tem alguém que ele vai lá, que ele senta, que ele conversa, que ele chora, que ora por ele, que orienta ele. Ele precisa disso, né? Agora, talvez com a repercussão de muitos que tiraram a própria vida, acho que a maioria dos pastores eles têm buscado esse respaldo, né? E muitas igrejas têm percebido essa necessidade. E você acha importante um acompanhamento de psicólogos, psiquiátricos e também com psicanalistas? Psicólogo, psiquiatra, né, ou psicanalistas, eu acho que depende muito do momento que o pastor está vivendo. Se ele já está num burnout, se ele já está numa depressão ou num transtorno de ansiedade, se ele já está de alguma forma adoecido emocionalmente, ele vai precisar de remédio, ele vai precisar de terapia, então ele tem que fazer. Nem sempre isso acontece, muitas vezes o pastor está bem, já está sendo acompanhado por outros pastores, então às vezes não há tanta necessidade disso. Uhum. Quais são suas redes sociais para quem quiser te encontrar, para saber onde você está? Então você entra lá no @pastoredunogueira, você vai encontrar lá o meu Instagram, meu Facebook e o meu canal do YouTube. Aí você se inscreve lá no canal do YouTube, me segue no Instagram, assista os vídeos que tem lá, que são bem legais, e siga a igreja também, @IPIBetâniaJB. Também lá tem YouTube, Facebook, acompanhe os nossos cultos, que são todos os domingos às 7 horas da noite, e domingo de manhã às 9 horas nós temos o Papo de Discípulo, pelo Facebook da igreja e pelo meu canal do YouTube também, ok? E para finalizar, com chave de ouro, qual que é a sua mensagem para os pastores e para quem deseja entrar na vida do pastorado? Bom, para quem deseja entrar na vida pastoral, né, importante é essa percepção de si mesmo, do seu chamado, né? Esse jovem, esse homem, essa mulher precisam ter firme convicção, né? E a aprovação da igreja, né? A igreja tem que ver esse chamado.
A gente sempre fala, o chamado pastoral se confirma dentro da comunidade. Então isso é fundamental você perceber. Não ser pastor só por ser, não. Antes de um chamado, de uma ordenação, você precisa olhar e ver se você já tem ovelha. Tem gente que segue você. Os pastores mantenham a saúde, cuidem do seu rebanho, se dediquem ao estudo da palavra, pratiquem o discipulado, né? Tenham um coração missionário, integral, né? Bem fortalecido, uma espiritualidade muito fortalecida. Muito obrigada pela sua participação e eu quero deixar aqui para você, pastores e pastoras também, que são muitas, meus parabéns. E para você que está aí do outro lado, deixa seu curte, seu comentário para as outras pautas que você deseja ver aqui no canal. Deixa também seu comentário, sua inscrição aí, tá bom? E eu agradeço por mais uma vez estarem aqui comigo. Um abraço e até logo!